Bom dia, pessoal! Agora oficialmente 11 horas, vamos iniciar a nossa CNV Live 23. Olha que coisa mais linda de ver e viver. Fabi, seja muito, muito bem-vinda aqui ao nosso canal da CNV Live. Bom, é uma alegria, né? Uma honra estar aqui participando da 23ª live do seu canal. Realmente, assim, foi um encontro muito feliz, o nosso. E, enfim, para a vida, né? A gente se vê aí construindo vários outros capítulos juntas, né? Bom, então, para essa live de hoje, na verdade, assim, que eu adorei quando você elegeu como nome o Narrativas que Transformam, porque é um projeto para lá de especial e querido para mim, né, desenvolvido já faz bastante tempo e que eu levo através da minha consultoria Lerem para hospitais, para públicos, para grupos abertos. Então, dentro dessa nossa live, eu vou ter a oportunidade de exemplificar um pouco do que a gente vai abordar aqui com um trabalho que eu tenho realizado, inclusive, com profissionais da área da saúde, né? Mas hoje a conversa, acho que ela vai se dar por dois caminhos. Primeiro, né, é dizer como que essa autoempatia, ela pode contribuir, né, como que ela impacta para as construções das nossas narrativas pessoais. Esse é o primeiro ponto que você colocou, né, como reflexão no post. E o segundo, que eu acho que é para fechar essa conversa gostosa, é: ok, como que a gente pode construir histórias juntos, né? Partindo, eu acho que dessa via de compreensão de como as relações podem se dar pela comunicação não violenta. Então, a gente vai estar falando sobre isso, acho que começando por esse caminho que eu falei primeiro e concluindo com chave de ouro das histórias coletivas, né? Então, assim, para essa live eu quero trazer uma citação do Eduardo Galeano. Ele é uruguaio, escritor, jornalista, e eu gosto muito de muitas citações dele, mas assim, essa eu acho que representa toda a jornada que a gente vai fazer junto. Ele diz que os cientistas dizem que somos feitos de células, mas um passarinho contou para ele que somos feitos de histórias. Então, partindo dessa linha de raciocínio do Eduardo Galeano, que a gente é feito de histórias, né? Histórias que a gente herda da família, a gente herda do meio ambiente que nós estamos inseridos, a gente herda da cultura que nos representa, e acho que é uma outra história que todo mundo está compartilhando, uma história coletiva, agora atual, que já fez aniversário de 1 ano, que é a da pandemia, né? Então, hoje a gente já supera a marca de mais de 280 mil vidas perdidas, né? Então, guardado todas as proporções, pesos e medidas, né? Então, assim, de como cada um lida com a pandemia, como cada um vive no seu barco, né? Está lidando da melhor forma possível com essa pandemia. Oi, eu acho que travou a internet da Fabi, infelizmente. Mas eu vou falando aqui enquanto ela volta. Só me sinalizem aqui se realmente foi a dela que travou, tá bom? Pessoal, vou pedir para vocês escreverem no chat perguntas. Uma coisa que a gente vai fazer ela que travou mesmo. Mas uma coisa que eu vou adiantando aqui para vocês, tá? A nossa ideia é que esse momento de pandemia, que é o que ela estava falando, né? Terá-se muitas mortes, muitas dificuldades financeiras, muitas coisas difíceis. E a ideia é que a gente possa construir uma nova história através dessa técnica, né? Que a gente possa ressignificar algumas coisas coletivamente. Fabi, travou e acho que você voltou, né? Não travou de novo. Uma pena. E aí a ideia é que a gente possa ressignificar as nossas histórias através dessa técnica das narrativas que transformam, que ela vai contar um pouco para a gente como que funciona. Uma dica que eu vou deixar aqui para vocês é, coloquem aqui, eu estou acompanhando o chat, coloquem aqui para mim perguntas que vocês queiram fazer sobre o tema, sobre o que vocês querem saber sobre isso. Espero que ela volte logo, porque eu gostaria que ela apresentasse o tema para vocês.
Eu acho que a internet dela realmente está travada. Ela... Deixa eu só ver. Por exemplo, uma coisa, eu vou adiantando aqui o assunto, tá, gente? Uma das coisas que a gente estava conversando bastante, eu e a Fabi, sobre as narrativas que transformam, é o quanto que a terapia através das narrativas pode ser muito útil, muito forte, muito poderosa, né? Não sei se vocês já conhecem, ou quem aqui já conhece, quem aqui já ouviu falar sobre isso. Eu vou pedir até para vocês fazerem comentários aqui, ó. Ela voltou, tá, gente? Ela está voltando. Ei. Tudo bem, internet, difícil, internet. Eu quero deixar ela apresentar. Pessoal, Gente, quem sabe faz ao vivo, né? Então, assim, eu tô me plugando, peço desculpas, porque essa é mais uma história que a gente vive juntos. Quando operadoras de internet resolvem não conversar com a gente no dia da live. Então, assim, eu peço muito desculpa, né? Mas eu já me despluguei do meu computador, eu vou tentar fazer aqui pelo meu celular para não ter tantas pausas, e aí, enfim, é isso, né? Não sei o que está acontecendo, Fê. Eu fui Mas eu estava adiantando para dizendo... eles, só para você saber, quando você caiu, eu comentei que nesse momento difícil que a gente está vivendo da pandemia, que as narrativas que transformam é uma forma da gente ressignificar, da gente contar uma nova história. Eu até, aproveitando, como você caiu, eu fui adiantando algumas coisas, o que eu vou fazer? Eu vou te pedir para você explicar para eles o que é as narrativas que transformam, Fabi? Tá. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, na verdade, eu só vou querer, só para eu fazer um gancho Tá bom. com o exemplo, né, desse trabalho, na verdade, eu queria só concluir a minha fala, porque é ela que vai fazer também um gancho para isso, mas eu vou com certeza dar uns detalhes aqui do narrativa. Então, assim, importante eu acho que fazer esse recorte, Fê, que se a gente está falando que são mais de 280 mil vidas perdidas, a gente está dizendo que a cada pessoa falecida, que veio a falecer por conta do Covid nesse momento, você tem ligado a este de 4 a 10 enlutados. E aí, dizendo do luto, eu acho que é importante fazer um parênteses em relação ao luto também, que o luto, ele é um processo. Ele é um processo disruptivo na vida de alguém. Então, assim, as pessoas falam, é um evento, é um sentimento. Não, não é um evento, não é um sentimento. Ele é um processo. E quando a gente fala processo, faz sentido, porque como cada um tem seu tempo de elaboração, cada um tem sua forma de lidar com esse luto, quando você coloca ele nessa caixinha processo, faz mais sentido, porque existem espirais acontecendo. Então, assim, é mais para dar, eu acho que aí um corpo maior, quando a gente fala de um momento, de uma história coletiva que a gente está vivendo, importante, a gente está dizendo de muitas perdas, a gente está falando de muitos lutos, e aí eu acho que sim, né? Esse é um momento, se nós somos feitos de histórias como Eduardo Galeano propõe nessa bela citação dele, né, pensando em histórias como células, então a gente está falando de um organismo vivo interagindo com muitas histórias, né, o tempo inteiro. Então, assim, por que não pensar nas nossas histórias também, precisando de check-up de vez em quando? Se a gente coloca a história como histórias fazendo parte de um corpo, né, vivo, que muda, que a cada momento a gente pode ter novos eventos para compor e para mudar o capítulo seguinte. Então, assim, por que não pensar nessas histórias de um jeito mais concreto? Que essa é a proposta, essa provocação que eu quero trazer para as pessoas, assim, por que não pensar como um check-up? Então, assim, de que forma a gente vem fazendo check-up das nossas histórias? Né? Algumas vão precisar de tratamento, alguns vão precisar. Qual que vai ser o resultado desse check-up se a gente chegar a fazer? Se a gente chegar a falar, tá bom, vou fazer meu check-up anual, né? E aí tá tudo bem, né? Então o que tá tudo bem, legal, eu vou manter saudável, né? Vou manter
com toda a dieta e com tudo aquilo que eu estou fazendo para que esses lugares das minhas histórias performem bem. Agora, e aquelas que não estão? O que eu estou fazendo? Não basta só falar, não vou fazer nada com elas, né? Não basta. Eu falo que hoje você tem um movimento dizendo assim que o momento da pandemia é um momento que está te convidando a uma pausa. E aí eu falo, que pausa? O que significa também essa pausa para cada um de nós? Né? Tem um documentário que saiu recentemente da Panflix, chama Pausa. Bem bacana, com pessoas interessantes, trazendo a Monja Cohen, o Marcelo Gleiser, uma porção de pessoas trazendo assim, o que representa essa pausa, o que essa pandemia veio nos trazer. Eu acho que é mais um componente para a gente refletir nesse momento de check-up. E aí, aonde que eu coloco para contar, então, um pouco do Narrativas que Transformam? Em que lugar que o Narrativas está sendo muito procurado e muito requisitado? Para os profissionais da área da saúde. Então, recentemente, desde o ano passado, inclusive, né, quando tudo isso começou, eu venho sendo procurada por profissionais que estão em linha de frente, inclusive, né, vivendo a finitude nua e cruamente. Né? E aí, como que eles ficam, como que eles se encontram para dar conta de tudo isso. Então, o Narrativas que Transformam, então, falando desse trabalho específico, porque eu levo para outros grupos, mas desse trabalho específico com esse grupo de linha de frente, né, que a gente tanto ouve né, na TV, e como que eles estão se portando, e como não sei o quê. Então, trazendo um pouco do meu bastidor nessa vivência, nesse trabalho com eles. Então, assim, e é algo que eles veem que eles trazem muito nesse trabalho. Então, assim, poxa, como que eu lido, né, com a perda do outro, se eu na verdade, hoje não dou espaço para lidar com as minhas próprias perdas, porque eles ficam sendo blindados o tempo inteiro, eles não têm tempo para isso. Então, o primeiro bastidor do Narrativas que Transforma oferece essa oportunidade dessa pausa, né, de falar assim, tá bom, hoje, agora, nesse exato momento, a gente vai cuidar das suas histórias. E aí eu digo muito para eles assim, as histórias que a gente deixa bem fechadinha, então as histórias assim que eles têm também de perdas, né? Eles também estão passando tem vida pessoal também, né? Então assim, quanto mais a gente deixa fechado, quanto mais a gente posterga uma conversa com essas histórias, mais a vulnerabilidade do outro vai bater nessas portas. E se a gente não está preparado, bem organizado na nossa própria vulnerabilidade, como que a gente vai lidar com outra? Então, eu falo que um caminho primeiro de falar como que eu acolho essa minha história, essas histórias que precisam ter espaço para serem expressas, para serem elaboradas, para serem colocadas aqui, né? Assim, como uma conversa, vou chamar como um personagem e eu vou conversar. Falo que o primeiro caminho é através da autoempatia. Então, por isso como que a autoempatia pode pode impactar, pode colaborar nesse processo de construções e reconstruções de narrativas pessoais, né? Porque ela te convida para essa escuta atenta, né? Para essa acolhida generosa do que quer que seja que vai vir, né? Ô, Fabi, deixa eu só ver se fica mais claro. Então, é como se a pessoa pudesse ressignificar uma leitura, porque uma das coisas que eu sempre falo na história, que a história tem a forma que você a interpreta, né? Uma coisa que eu sempre entendi da história da vida, né? Porque isso é uma base até da programação neurolinguística, né? Se eu contar uma história que eu vivi, por exemplo, com alguém, a minha versão vai ser diferente da versão que a pessoa viveu comigo, porque tem a minha perspectiva, tem a forma que eu enxergo a história, tem os meus filtros, tem a minha maneira de ver o mundo, e a pessoa que viveu a história comigo tem o filtro dela, tem a maneira dela de ver, tem os vieses dela, enfim. Então, toda a história eu sempre falo que nenhuma história é 100% real, ela é toda baseada em fatos reais, né? Porque eu tenho um filtro da minha interpretação, da forma que eu enxergo a minha história. Então, quando eu te ouço contar, quando você fala assim, vou acolher a sua história, é acolher o filtro, os vieses, o momento, a forma que a pessoa enxerga a história que ela está construindo. Faz sentido? Sim, faz sentido. Eu digo assim, que quando no primeiro bastidor, né, porque são 3,
principais narrativas que transformam. Então, assim, no primeiro bastidor, a gente vai promover esse encontro, então, trazendo, então, assim, um recorte mesmo, a experiência com os profissionais da área da saúde, tá? Para ficar uma coisa mais... Porque tem outros grupos e aí tem outros objetivos, mas vamos falar dos profissionais da área da saúde. Então, assim, nesse momento, existem muitas histórias pessoais deles, histórias, sim, também importantes, às vezes, assim, representando uma perda, representando um luto, né? Se a gente está falando de finitude, eu estou falando de profissionais que estão na linha de frente, né? Trabalhando com UTIs, então, pessoas da linha de frente. Essas histórias, elas não têm espaço. Então, o primeiro momento do bastidor da narrativas para esse grupo é promover assim, ok, de que histórias a gente está falando? As suas histórias. Que história você vai ler? Uma história que está sendo preterida, que ela está sendo acionada sem ter sido trabalhada através do seu paciente, através das famílias que você está atendendo nesse momento, e que isso está tornando pesado. Então, é falar de que histórias a gente está falando. Então, no primeiro momento, para que essa pessoa consiga dar uma pausa e acolher, eu coloco que a gente, sim, utiliza a autoempatia para esse lugar, né? Então, assim, essa escuta, se você não escuta as suas histórias, você tem que parar para isso. Então, assim, sua escuta tem que estar atenta, de que história que você tem que acolher, que você não está querendo acolher, que está difícil. Primeiro. O segundo é a promoção da escrita, né? Então, a escrita, então eu trago todo um trabalho do James Pennebaker, que é a escrita expressiva, que desde a década de 80 tem muitas pesquisas acontecendo, muitas, validando a escrita sendo feita dentro de uma estrutura, ela pode promover a elaboração, a expressão primeiro, a elaboração e insights necessários para você poder recompor os próximos capítulos. Então, estratégias. Então, assim, existe uma estrutura que você precisa conectar o que está acontecendo com pensamentos e sentimentos. Você tem que escrever as três coisas. É diferente de uma poesia, que é muito legal escrever, mas é uma escrita livre. Ou um livro de ficção, de história infantil, por exemplo, Compete-lhe seus amigos. São outras propostas. Se você quiser que a escrita te ofereça um lugar de expressão e elaboração, segundo esse trabalho, 30 anos de James Pennebaker e seus colaboradores, existe uma técnica, existe um caminho para que você possa colocar essa história no papel e esse colocar no papel seja efetivo, seja, de fato, conduza a esse processo de insight, a esse processo de elaboração. Então, esse caminho, mais que eu chamo de escrita dirigida, né, nesse primeiro bastidor é o que eu vou estar formatando com esses profissionais, porque neste momento esses profissionais precisam de espaço para expressar suas dores, expressar aquilo que não dá tempo, o que eles não se permitem, né, pela blindagem que eles fazem, pelo lugar que eles se encontram. Então, falar assim, traz as suas histórias, porque não adianta você pensar em ser empático com outros se você não está sendo nem com você. Né? Então, falando do eixo de empatia tão fundamental para a CNV, que é a empatia comigo, autoempatia, a empatia com o outro e a do comunitário, que daí eu falo que a gente expande, né? Para o grupo, para times, e aí você vai fazendo que nem são elos, né? Eu acho que primeiro você tem que partir de você, né? Aqui, o centro. Para você poder ter condições, você está nutrido para fazer com o resto. Senão, o que você está fazendo? Agora, quando eu digo sobre isso, quando eu explico um pouco mais, fica mais clara essa questão da escrita ou da história? Fica mais tranquilo, Sim, Fê? fica. Até fiquei numa dúvida. Por exemplo, pelo que eu entendi, você usa a técnica da narrativa e a pessoa escreve. Se a pessoa estiver bloqueada com a escrita, ela pode contar ou é só pela escrita, só pela técnica da escrita? Antes dela chegar à escrita, né, a gente está num grupo, né? Então, a gente está promovendo outras técnicas nesse bloco, né, do bastidor, do narrativas, para que a pessoa possa se organizar. Eu trabalho muito o processo de empatia, eu mobilizo muito esses profissionais para que eles possam ter condições de começar. E aí, escrever como é possível, né? Então, aí
eu acabo colocando assim, dividindo em episódios, quais são, porque toda história tem episódios, né? Então, para tentar ser mais, assim, como que a gente tem técnicas para poder fazer com que esse participante, né, esse profissional da área da saúde, comece, né, de alguma forma. Então, existe por isso que eu chamo de escrita dirigida, né, porque ao longo desses 12 anos trabalhando nesse bastidor, eu fui compondo uma porção de técnicas para fazer com que esses participantes se permitam entrar nessa trilha da palavra escrita, né? Uhum. E aí eu falo que, por exemplo, quando você, ao contrário do que alguns dizem, né, que assim, você precisa, além, mais do que escrever, você precisa visualizar. Né? Então, está dizendo assim, quando coloca do Homem das Cavernas, que eram desenhos. Ok, mas eu quero dizer que, através da escrita, você também consegue visualizar. Você vai visualizar, você vai conseguir tirar da cachola tudo aqueles eventos e aquelas histórias que estão se sobrepondo, e quando você coloca no papel, você tem a oportunidade de visualizar melhor. Essa é a ideia, que você possa compartilhar com o papel, e aí, ao escrever, você também mobiliza aspectos cognitivos diferentes de quando você tem uma expressão espontânea. A expressão espontânea é a palavra falada, né? Não colocando a palavra falada num lugar de menos, né? Porque, enfim, não é essa a proposta, mas dizer que a palavra escrita ela tem um potencial para estar mobilizando insights e caminhos diferentes de elaboração em relação à palavra falada. Então, eu falo assim que eu sempre gosto muito de ter esses espaços, assim como esse que você está me oferecendo, Fê, para dizer que assim a escrita ela tem esse potencial como recurso, sabe, e uma estrutura para você chegar no processo de elaboração. E aí, caminhando, né? Porque depois que a gente trabalha algumas histórias com ruídos, né? E que doem nesse paciente, a gente vai para uma segunda camada, que é trabalhar aí histórias potentes. Então, como que você constrói, como você resgata propósitos, como que você se coloca nos seus obstáculos, para mobilizar algumas estratégias em relação a esses pacientes. E, por fim, no terceiro e último bloco do Narrativas, que aí eu vou falar de comunicação, aí eu vou falar da empatia no aspecto outro e comunitário, né, comunidade, que assim são times, são grupos, porque aí você já abasteceu, você teve a oportunidade de fazer esse percurso, primeiro como indivíduo, portador de histórias, né, para depois você ir para um corpo maior, onde outras pessoas participam com as suas histórias, e aí, que voz que eu pretendo oferecer, por exemplo, na instituição que eu estou, né? Você, organizado na sua história ou nas suas histórias, se bem acolhido, você fala, o que eu quero para o próximo capítulo, por exemplo. A minha voz é assim, assim, assado, as minhas histórias, de fato, me representam assim, assim, assado, e eu quero estar naquela instituição, eu quero estar participando dessa ou aquela forma, para que você possa representar também a voz do outro, a voz dessa instituição. Quando a gente pensa aí na comunicação, a gente pensa no storytelling para engajar, a gente pensa numa etapa final. Então, esse grupo de ferramentas e de entendimentos do storytelling, eu só vou oferecer no final, porque daí eu entendo que aí é um grupo acontecendo, né, com histórias e uma história comum, uma história que eu vou co-criar, mas agora o indivíduo está empoderado, né, ele está organizado nas suas histórias. E eu vou te falar uma coisa, um exemplo, acho que todo mundo está vivendo isso hoje, né? Todo mundo em casa, todo mundo trabalhando no online, todo mundo com muitas demandas, então, semana da produtividade, semana do marketing digital, tudo online, tudo gratuito, né? E aí, quando você tem você fez essa conversa com as suas histórias, você está revisitando também os seus recursos. Então, assim, o que eu preciso? Por que eu preciso? Né? E aí você trabalha o teu tempo, essa gestão de tempo, de um jeito mais preciso. Então, assim, ok, eu tenho uma demanda imensa de um monte de coisa, eu preciso de tudo isso? Ou você se colocando em um monte de curso, um monte de semana, um monte de coisa, isso também não acaba te dando uma visão errada ou errônea, do que de fato você precisa. Porque você se depara com tantas coisas, nós falamos, nossa, não sei nada.
não sei nada. De repente você reforça até crenças limitantes, você fala assim, nossa, meu Deus do céu, acho que não tem solução nessa vida. E aí você fala, se você sabe o que você precisa e por que você precisa nesse momento, né, porque essas histórias, você está entendendo do que você está sendo constituído, vamos dizer assim, você vai procurar. Você vai falar, isso não, pode ser interessante, mas isso não é para mim agora. Deixa eu fazer a gestão do meu tempo de um jeito mais sábio, né? Não promovendo um congestionamento de informações na minha vida, né? Porque a gente não precisa de mais estresse hoje. Assim, não precisamos. Uma coisa que você está falando, Fabi, que gestão do tempo, para mim, associa o tempo com vida, né? Porque se a gente parar para pensar que nosso tempo é nossa vida, a gente começa a ressignificar um pouco melhor as histórias das nossas vidas, sabe? Porque, assim, você fala, não tenho tempo para fazer alguma coisa que me é muito importante, você não tem vida para fazer alguma coisa que te é muito importante. E eu queria fazer uma provocação. Eu sei que não é exatamente dentro do estrutura da narrativa, das narrativas que transformam, mas eu queria trazer para um filosófico, até para a gente trazer aqui uma discussão para a live, tá? Eu vivi uma situação, né? Por exemplo, eu perdi meu pai e minha mãe de câncer, né? E quando meu pai e minha mãe descobriram o câncer, foi na mesma semana. Meu pai teve uma sobrevida de 4 meses e minha mãe teve uma sobrevida aí de 4 anos. No processo da minha mãe, a gente ficou muito, assim, eu e minhas irmãs, né, a gente ficou muito focada um tempo em criar uma história de achar possíveis soluções para a doença dela, né? Então, a gente ficou tão focada na possível cura, no negócio, como que a gente vai achar, que tratamento e tal. E teve um momento nesse processo, Fabi, que eu parei para ver e falei, que história que eu estou criando aqui com a minha mãe? Né? Porque ela está viva, ela está aqui comigo, e eu estou, em vez de eu viver uma história com ela, eu estou falando do problema, eu estou vivendo o problema com ela. Quando eu tive essa consciência, assim, da história que eu estava construindo com ela, eu parei de fazer isso, né? Eu passei a fazer isso, sei lá, nos bastidores com as minhas irmãs, mas quando eu estava com ela, eu queria construir uma história com ela, no presente que eu tinha do tempo de vida que ela estava ali comigo. Então, mesmo que eu estivesse no hospital com ela, eu simplesmente construía uma história. A gente conversava, a gente vivia aquilo, a gente dava risada, a gente falava coisas do dia a dia, a gente fazia, dentro das limitações, a gente construiu uma história. E hoje, quando eu lembro da minha mãe, eu não lembro com isso com tristeza, eu lembro das histórias que eu construí nesses momentos que a gente viveu, mesmo com a dor, sabe? Eu estou falando disso porque a gente está vivendo um momento difícil, e às vezes a gente pode reconstruir a história do momento difícil, não perdendo a essência que é o mais importante, né? E às vezes a gente fica assim, tão focado no problema, e esquece que a gente tem a dádiva de estar com a família, de ter, sabe, ressignificar, de enxergar assim, poxa, eu estou com meus filhos, eu estou com meu marido aqui em casa, eu posso viver o momento, o tempo que eu tenho aqui, mesmo que tenha outras coisas acontecendo difíceis, eu posso não perder o foco, claro, eu tenho que resolver o problema, mas eu posso construir dentro desse caos uma história que eu vou lembrar depois com carinho. Não sei se faz sentido, eu gostaria que eu ouvir de você disso. Eu agradeço esse compartilhamento super precioso, porque eu vou pegar um gancho desse seu momento importante, especial de vida, para trazer um outro aspecto que eu toco também no meu projeto Narrativas que Transformam, que também faz parte de um dos bastidores da narrativa, né? Que diz respeito à teoria das práticas narrativas, do Michael White, do Epstein. Tem um grupo muito interessante trazendo muitas informações preciosas para a gente compreender a história e do que ela é feita. Então, assim, dentro dessa teoria, né, o Michael White vai dizer que o mapa não é um território, primeiro. Né? Quando você olha para uma história, ele não abraça toda a experiência de vida, já parte daí. Então, quando você tem a oportunidade de pensar na tua história,
sabendo que nas margens, ou sabe lá quanto tem esse território, tem mais história para você compreender, para você explorar, então você fala, né, assim, os eventos, as histórias, elas são inconclusivas, isso significa que a gente tem sempre a oportunidade. E o problema, a pessoa não é o problema é o problema, quando você coloca o problema fora. Isso é uma segunda coisa, e a terceira, que aí eu vou amarrar as três, é assim, a gente sempre tem a oportunidade, quais são os eventos que vão compor as nossas histórias dominantes? Esse é um termo utilizado nas práticas narrativas, as histórias dominantes, ou os carro-chefes, né? Quais são as histórias carro-chefes? E você, Fernanda, você tinha duas possibilidades, ou três, ou quatro, ou 10. Né? Você poderia construir esse carro-chefe dessa relação com a doença da sua mãe e com a sua mãe, né? Focando, por exemplo, num primeiro momento, você focou no problema porque você era um processo de enfrentamento, né? Você estava vivendo um momento de grande impacto na tua vida, né? Seu pai, sua mãe estavam com uma doença muito importante e que, enfim, né? E eles chegaram a falecer por conta delas. Então, assim, existe um processo que assim de proteção, mas de enfrentamento daquilo que você está vivendo, que é muito grande. Né? Num segundo momento, você tem a oportunidade de fazer o que você fez. A gente sempre tem essa oportunidade. Vou continuar com a minha história dominante, que é pautada no problema. E o problema que eu coloco aqui, a doença da sua mãe, né, como sendo toda a história. Ou eu vou começar de alguma forma, você teve no intuitivo esses insights de poder se promover, sair dos eventos, porque os eventos dominantes, a história dominante, o carro-chefe da tua vida, aquela que está ali em evidência, ela vai se compondo por eventos que se conversam. Então, assim, você startou com um evento que ele teve um pacotinho X. E aí, esse pacotinho X tem um imã. E ele vai se vinculando a outros eventos que vão dizer sobre a mesma coisa, compondo um desenho. Isso não significa que não há outros eventos, que a gente chama de inovadores ou singulares, fora desse desenho, certo? Só que, assim, o desenho poderia ser esse. Minha mãe está com câncer, tudo isso, então todos os eventos dando sustentação para aquela atitude que você teria perante ela, as falas que você teria com ela, o que assim, tudo nessa relação se resumiria a X. Num determinado momento, você falou, não vou fazer isso, porque ela ainda está aqui. E aí, neste momento, você começa a construir uma outra história que começou fraquinha, começou pequenina, porque esses eventos eram maiores, né? Eles tinham um corpo mais denso, mas você se permitiu falar, cadê os eventos inovadores ou singulares, né? Cada um chama de um jeito dentro das práticas narrativas, para você começar a compor uma outra história paralela, de compreensão, de vivência. É isso. É muito legal, assim. Alice Morgan vai, depois, se a gente tiver um tempo, até exemplifico com... É um exemplo bem concreto que ela dá num dos livros dela, eu posso depois compartilhar com vocês, mas a sua é muito rica, já para mostrar que, assim, sempre a gente tem a oportunidade, como os eventos, as histórias são inconclusivas, e a gente nunca está abraçando tudo que compõe a experiência, né? Porque, às vezes, as competências outras estão aqui, ó, margeando. E eu vou falar depois sobre isso, mas só fechando a sua história, assim, você se deu a oportunidade de construir essa história paralela, que foi ficando mais forte que essa, ao ponto de, em algum momento dessa história com a sua mãe, essa história aqui foi a dominante. Ela começou a falar mais forte, e essa aqui foi a alternativa, foi ficando fraquinha. Então, esse novo desenho foi ficando mais forte, e a outra ficou secundária. Entendeu? É tão forte isso que quando eu conto, eu lembro, as pessoas têm um cuidado empático comigo quando eu falo, né? E eu falo, não, fica tranquilo, que é muito bem resolvido para mim, mas é bem resolvido para mim por conta da forma que eu contei a história para mim mesma. A história que eu conto disso é uma história de 4 anos que... não 4 anos, porque nos primeiros momentos não, né? Mas de momentos que eu vivi muito, muito intensos com a minha mãe. Teve momentos difíceis, eu consigo... Dentro dessa história tinha momentos difíceis, mas eu estava ali, eu estava perto, eu estava junto, eu estava intensa, eu estava muito próxima.
e que não aconteceu com meu pai. Meu pai, para mim, por exemplo, me dói mais porque, como foi muito rápida sobre a vida dele, eu não tive esse insight de reconstruir a história de uma forma mais positiva. Então, eu vejo que a gente pode construir, eu acho que uma das coisas que a gente pôs na chamada dessa live, né, Fabi, acho que a gente pode construir nossas narrativas, mesmo perante a dificuldade. Eu quis contar uma história minha, mostrando que, às vezes, a gente fala isso e as pessoas acham que é fácil você falar que está tudo bem. Não, não está tudo bem, né? Mas mesmo perante as nossas dificuldades, a gente pode ainda assim sair dos nossos vieses, né? Que eu sei que a gente tem um viés, por exemplo, da negatividade, a gente tende a pôr mais peso no que é negativo, mas tentar enxergar esse viés mais positivo, tentar ressignificar e contar uma história mais positiva. Sim. Eu vi que tem perguntas, Fabi. O Ednilson perguntou assim: bom dia, quais seriam as etapas na narrativa escrita e o que é feito nas etapas dos bastidores? Eu vi que ele fez essa pergunta. Então, considerando 3 bastidores principais, eu sempre convido o participante, né, a fazer o exercício, se permitir passar pela experiência da escrita dirigida, com essa estrutura que eu mencionei, que você tem, o que eu vou conectar desse evento, dessa história importante, traumática ou não, que eu preciso conversar, que eu ainda não esgotei, que eu não expressei como eu deveria expressar, ela ainda está em compasso de espera, me aguardando para ser elaborada. E eu digo que as histórias, as mais preteridas, as que são, mas que têm um significado para a gente, elas pesam. Elas vão estar na mochila pesando. Você pode desejar ou decidir não tocar, deixar na mochila, mas elas vão continuar pesando. E elas, de alguma forma, vão conversar com os outros episódios da sua vida, quando você tocar em coisas parecidas com esta que você viveu e você não quis tocar. Então, na verdade, o primeiro bastidor, então, essa pausa, né, de falar de que história que eu quero trazer para eu experimentar essa oportunidade de expressar, elaborar e oferecer essa possibilidade dela não ter mais ruído, porque eu esgotei o que eu precisava esgotar dela, até para eu poder reescrevê-la, para mim, né, dentro do meu sagrado particular, como que eu quero guardá-la, né, principalmente quando envolve perdas de pessoas, né, perda, luto, né, assim, como que você guarda esta pessoa? Porque você carrega, você leva, ela estará sempre com você, né? Por exemplo, um pai, uma mãe, um filho, não importa, né? Assim, pessoas que são caras para você, quando elas partem, né? Elas vão continuar na sua vida, elas sempre estarão na sua constelação. Mas tem como levar? Como que eu levo? Como eu levo as histórias dentro de mim, destas pessoas que vão continuar me nutrindo, porque elas continuarão comigo, né? E há pessoas que não fazem esse movimento de eu esgoto o que eu preciso esgotar, para aí, então, eu caminhar, seguir com essa história de um jeito que ela vá me nutrir também, né? E não é uma tristeza, um fardo, né? A perda pela perda, né? Então, assim, esse bastidor de experiência, de se ver, colocar essa história no papel, e aí tem Edmilson, né? O nome dele é Edmilson? Ednilson. É que, Ednilson, existe, assim, etapas, né, porque é um bastidor que eu estou falando aqui em 10 minutos, mas eu vou acompanhando esses participantes passo a passo, tem técnicas para isso, né, para eles conseguirem perceber que essa escrita está oferecendo insight, que está oferecendo, sim, um início de um processo de elaboração. No segundo, eu trago as práticas narrativas que eu toquei um pouquinho com a Fê aqui, porque é importante, né, esse entendimento de como que as histórias dominantes e as singulares, elas estão, e como que a gente as aciona. E aí eu fecho com a jornada do herói, mas no sentido do propósito, do como que eu, nos meus limiares, né, que eu chamo de obstáculos, né, porque eu repaginei a jornada do herói pro meu bastidor, é a conversa das práticas narrativas vinculada a essa jornada do herói que todo mundo tem dentro de si. Mas como que eu faço isso para minha história? Porque é muito bonito, mas assim, na prática,
eu convido, tem exercícios para que as pessoas se coloquem também, elas consigam enxergar essa técnica fazendo sentido, essa reflexão fazendo sentido para as próprias histórias. E o terceiro e último, né, quando eu penso, eu estou com um grupo que está dentro de uma instituição, de uma organização, ok. Agora a gente vai falar de grupos, né, que é a empatia comunitária, que é assim, o que a gente vai cocriar aqui? O que dentro dessas histórias reverberam, né? Porque muitos trazem questão que toca no profissional também, né? Porque eles estão inseridos no universo hospitalar. Então, tudo isso que eles estão vivendo, que está doendo, também eles estão vivendo no hospitalar. Então, assim, e aí converter, que história coletiva a gente vai construir para engajar o quê? Para comunicar o quê? Para ser mais potente as relações das equipes, para ser com o meu paciente, com os familiares. Você tem uma porção, vários elozinhos que nesse outro bastidor é tocado passo a passo dentro de toda a técnica que o storytelling oferece. Mas aí o indivíduo já foi olhado. Fabi, As deixa eu histórias fazer desse... uma pergunta. Aí a É questão porque... do Diga. perdão, como que lida com o perdão dentro dessas histórias, quando a gente trabalha com as narrativas transformadoras? Eu não colocaria, talvez, perdão. Eu colocaria que seria, assim, uma reconciliação, né? É como agora eu me relaciono com essa história, e aí focando, por exemplo, em perdas, que o fato é o fato, não vai mudar. O fato, a perda não muda. Mas em que partes dessa história que, para mim, para essa história fazer sentido, para que ela tenha uma coerência, para que eu guarde com potência, eu preciso fazer as pazes com alguma coisa, né? Então, do quê? Né? Então, uma conversa consigo, assim, o que é permitido, o que é possível. Eu não colocaria o perdão, porque eu digo que é mais assim, como que eu vou organizar essa história depois que eu tirei ela daqui, né, de dentro, eu coloquei aqui, eu consegui enxergar sob uma outra perspectiva, aí eu volto com ela, mas aí como que eu quero guardá-la, né, de um jeito generoso, do quanto ela merece, né, assim, tipo, falando das suas histórias, né? Então, assim, com certeza, cada uma delas você guardou de um jeito particular aí dentro. E aí, do seu pai, talvez você precise ainda conversar, ter algumas conversas para você como fala? Para você conseguir se desvincular de alguns sentimentos que ainda participam dessa história. Da impossibilidade de ter vivido talvez isso ou aquilo pelo tempo curto, né? Não deu tempo. Né? Então, assim, eu acho que essas reconciliações, eu não colocaria como perdão, Fê. Eu Não estou sei se eu falando te do respondi. perdão, porque também tem o perdão pelo outro e o perdão de si próprio, né? Tem dois sentimentos, agora fazendo um link com o CNV, né? Dentro da comunicação não violenta, eu acho que assim, os dois sentimentos que são os mais violentos para consigo é a culpa e a vergonha. Porque a culpa, inclusive a Brené Brown ela tem uma Sim. fala muito legal disso, não no livro que todo mundo conhece, que tem aquele livro que é o Coragem de Ser Imperfeito, né? Mas tem um outro livro dela que é o Eu Pensei que Isso Acontecia Comigo. Ela fala muito dessa questão da culpa e da vergonha. A vergonha ainda é pior do que a culpa, né? Porque dentro da fala da Brené Brown, ela fala bastante assim, que a culpa é algo que eu enxergo que eu não fiz de uma forma legal, mas está dentro de um comportamento. E a vergonha está dentro da minha essência, né? Não é algo que eu fiz que eu não gostei, é algo que eu acho que está em mim, que eu não aprovo, né? Então, a vergonha ainda ela está numa violência maior do que a culpa. Mas os duas, né? O próprio Marshall Rosenberg, ele traz muito fortemente, tanto a culpa como a vergonha são violências muito fortes. Por quê? Porque quando eu me culpo, quando eu sinto vergonha, eu entro num processo de autoflagelo e eu não consigo agir para mudar aquilo, na verdade, mas eu fico me culpando. E o que eu fiz é o meu melhor dentro dos recursos que eu tinha, dentro da consciência, da percepção que eu tinha. Só que, claro, 1 segundo, 5 segundos depois, um momento depois, eu posso ter tido uma consciência melhor, e aí eu me culpo, porque eu falo, poxa, por que eu não percebi isso antes? Né?
Só que antes você não tinha aquela percepção. Então, o processo na CNV é você separar esses momentos. Naquele momento você não tinha percepção, depois você teve, ótimo. Então, num outro momento você tem outra percepção, você vai agir diferente, mas naquele momento era o que você tinha para entregar, então não há culpa nisso. Só que, eu estou abrindo esse parênteses, que é o que, como a gente enxerga na comunicação não violenta, mas agora trazendo para a realidade da maioria das pessoas, né? Às vezes a gente está vivendo um momento difícil e a gente tende a acontecer esse movimento que eu te falei, né? Então, assim, eu percebo depois que eu poderia ter feito alguma coisa ali, mas na hora eu não percebi. E aí eu não me perdoo, eu me culpo, eu falo, eu sinto vergonha de alguma coisa, e isso é uma violência muito grande, né? Por isso que eu te perguntei, será que dentro dessa técnica das narrativas, será que a gente consegue tratar para ressignificar isso com as pessoas, para elas enxergarem a culpa, a vergonha, o perdão com outro olhar? É isso que eu fiquei pensando aqui. Tá, vamos lá. Conversa assim o que você está dizendo com as práticas narrativas de alguma forma, porque assim, se a gente está dizendo que as histórias elas são um conjunto de eventos que nós elegemos para fazer sentido para aquela história, né? Para compor esse enredo, você vai carregar junto disso, né? As suas crenças, como que você se percebe, né? Os sentimentos envolvidos, como as pessoas te veem nesse processo, tudo isso porque isso dá sustentação, entre outras coisas, para que isso tenha, que esse corpo continue agindo dessa forma. Então, assim, se a gente considera que o problema é o problema e a pessoa não é o problema, né, quando você tira esse problema da pessoa, que ela se veste, eu sou ansiosa, eu sou, enfim, né, eu me visto inteiro daquilo, então eu me torno aquilo. Uma vez que aquilo é um problema, você coloca aqui fora, então tá bom. Você começa a enxergar assim, em que eventos que eu me percebo assim? Desde quando? Né? Então, falando da culpa, porque para mim a culpa está vinculada também à questão da crença, como que você se percebe, como que você se julga, como que você, né, você com as suas experiências, né? Então, por que você se sente culpada daquilo, né? Em que momento que isso é mais forte? Né? Em que momento isso é mais forte? Está vinculado a crenças, algumas crenças que você tem. Por que você tem, por que você se sente culpada por aquilo, né? E aí é um rastreamento de histórias, porque se são eventos, os eventos eles compõem uma história, é a partir de quando que tudo isso acontece? Então você tem um rastreamento na linha do tempo. Como as práticas narrativas dizem assim, a história ela é construída na linha do tempo, passado, presente e futuro, né? Então, aonde que, né, esse sempre, esse nunca que o CNV fala que generaliza, né, que é outra coisa que a CNV fala, sempre e nunca generalizam tanto a maneira como você se vê, se percebe, como você também está vendo o outro. E aí eu coloco, por exemplo, sempre e nunca, muito, muito, muito presentes nas histórias dominantes, saturadas de problemas. Porque é isso. Então, sempre eu sou assim, sempre quando? Nunca você, nunca não sei o que, nunca quando. Então, assim, e eu coloco que quando você começa a romper essa história dominante, você começa a dar nome aos bois, assim, desde quando, né? Você faz todo dentro de uma linha do tempo, você começa a abrir fendas nessas histórias para que o singular ou o inovador aconteça. Né? E aí, por isso que eu acho muito importante as pessoas terem a compreensão de como se constituem histórias dominantes na vida delas e como elas podem, sim, resgatar singularidades, porque as competências que ela não vive agora nessa história estão aqui. Então, nas outras histórias paralelas, que ela não está tendo oportunidade de enxergar, porque está sendo abafada por essa história dominante. Então, quando as pessoas dizem, você precisa ser empreendedor, você tem que promover essa inovação na empresa, a gente está falando, cara, como que essa história está acontecendo? Essa história, seja grupal ou individual, ela tem competência de inovação? Ela fala de eventos que transpiram, né, que vão fazer um imã com inovação, ou eu preciso descolar primeiro essa história de dominante, seja grupo, tá? Estou pensando em organização, eu estou pensando no indivíduo, que isso pode se aplicar nos dois, você só aumenta o organismo, o corpo, né, e a complexidade, mas enfim, essa coisa assim, tá bom,
As empresas têm um discurso, não, vamos inovar, vamos não sei o quê, tá bom. Tem espaço para isso? Essa história aqui, né? Porque aí você tem que fazer o caminho de desconstrução para encontrar os eventos singulares para resgatar as competências dessa equipe nas histórias que ainda não são vividas por elas, mas que é possível, mas que as pessoas também nem sabem que elas são capazes, porque as pessoas também se definem, né? Ah, não, eu não sou, eu não sou tão criativo, eu não sou não sei o quê. Tá, isso está fazendo parte da tua história dominante. Agora, e as singulares? Não existe um criativo aqui, não existe um, né? Então, é essa provocação e é esse olhar que eu acho que as práticas narrativas trazem para a gente começar a olhar as nossas histórias de um outro jeito, né? Que é um mapa. Você tem um mapa, mas o território é maior. Conheça o seu território, expanda seu entendimento para você poder trazer as competências que você tanto deseja, ou viver outros eventos, outras experiências que você acha que você não é capaz. Então, eu digo que a culpa, ela está dentro de um pacotinho de eventos que estão dando sustentação para ela. Uma vez que você descola, você começa a se perceber não tão culpado assim de outras coisas. Eu digo que isso é algo que faz parte dentro desse universo, né, desse arcabouço que a história está inserida, que as histórias estão inseridas, Fê. É assim que eu vejo. Então, você consegue desconstruir uma história para construir uma outra alternativa. Sempre é possível. Sempre é possível. E você tem caminhos para isso, né? Você tem as práticas narrativas que você tanto consegue levar para grupos, quanto você consegue levar para indivíduo, nesse processo de entendimento das histórias. E quais as competências que eu desejo trazer para cá. Estou falando só de competência, porque talvez as pessoas que vão nos ouvir estejam, sim, vinculados, talvez quisessem algumas respostas nessa parte mais profissional, tal. Eu digo que isso também é para rever. Eu comecei com perdas e luto, porque a gente está num momento muito importante vivendo isso, e não dá para a gente não falar sobre isso, não dá para a gente, como fala, deixar a coisinha mais leve, porque a gente está vivendo um momento muito importante de história, assim, de pandemia, né? Não está fácil para ninguém. Não é só a questão do perdas perdas de luto, como também outra parte econômica que muita gente está vindo, muita gente sem condições, às vezes, de pôr comida em casa, né? Porque é tudo sistêmico, né? Então, se você falar, tudo bem, vamos ficar em casa, mas tem gente que não está com... As práticas narrativas estão nesse universo sistêmico, eles estão dentro do guarda-chuvão sistêmico, né? E eu coloco que, assim, antes da pandemia, nós tínhamos o pacotinho das nossas histórias, né? Então, entrou a pandemia, e aí eu coloco, né? Esta pandemia se soma a que histórias do seu universo particular? E como tudo está sendo muito revisto, né? Empresas estão deixando de ter escritórios físicos, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Então, assim, será que não é o momento de fato de falar, tá bom, deixa eu dar um break de ficar me pulverizando nas histórias, que eu preciso participar dos outros, das empresas, volta para cá. Porque no momento de evolução como a gente está, e que a gente não sabe efetivamente todos os desdobramentos que vão acontecer depois de tudo isso, se fortalece nas tuas histórias, dê luz para elas, mas abrace a sombra é tudo aquilo que você não está querendo ver. Então, coloca aqui numa conversinha, faz um DR aí, conversa com as tuas histórias, entendeu? Para que você parta delas, para você poder ser protagonista. A gente fala tanto de protagonismo, né? Ai, seja protagonista, fica até meio vazio, seja protagonista da sua história. Tá bom, mas enfim, seja então, comece a fazer exercício com as suas próprias histórias, para você se empoderar a partir delas, né? Para você ter essa escolha. Coisa, né? Que o protagonista, as pessoas confundem o protagonista com o individualista, né? Porque o protagonista, ele encontra a melhor versão de si para a entrega do bem coletivo. E o individualista, ele quer o melhor do coletivo para si. Né? E as pessoas, elas confundem ser protagonista com ser individualista. Na verdade, quando você é protagonista, você está olhando também no bem coletivo. O que eu tenho de melhor para entregar que possa ser melhor para o bem coletivo? Porque a gente só teve um retrocesso na pandemia porque as pessoas foram individualistas.
né? Porque se elas tivessem sido protagonistas, a gente não teria tido esse retrocesso que a gente teve agora, né? Então, acho que, assim, mais do que nunca, a pandemia nos ensina a viver mais, a enxergar mais coletivamente. Esses dias, Fábio, você falou dessa questão da coletividade, que foi muito forte. Esses dias eu fui gravar um EAD, e quando a gente está dando aula, eu dou muita aula nesse formato. Tem barulho e tal, a gente atrapalha, mas vai levando, né? Mas na gravação do EAD, qualquer barulho atrapalha. E o vizinho estava fazendo reforma bem na hora que eu estava gravando, e tinha uma equipe, né? Não era só eu. Eu peguei e fui gravar, não, tinha uma equipe. Então, tinha umas pessoas que estavam ligadas, né? Estava todo mundo preparado, um monte de coisa junto. E aí, a gente estava gravando, tinha que parar que voltou o barulho da reforma do vizinho. Eu tive que ir lá negociar o horário que eu estava gravando, que tinha uma equipe, que tal. E eu achei aquilo engraçado, né? Porque eu falei, olha que situação, né? Que diferente que a gente está vivendo. Mas é um momento de rever mesmo, o quanto que a gente no afeta o todo nos afeta, e de reconstruir essa história que a gente está fazendo, de como a gente consegue ressignificar essa história de uma forma que a gente pense mais no coletivo. Eu acho que você falou muito bem, tudo que você estava falando, da inovação principalmente, bate muito como eu penso, que é exatamente como eu coloquei no livro, Fabi. Inclusive, tem uma parte do livro que eu chamo Empatia Circular, que é lidar com essas diversidades das pessoas, né? Porque as pessoas, elas contam histórias por elas mesmas de eu não sou, disso ou daquilo, mas, na verdade, a gente co-constrói histórias juntas das suas melhores versões, né? Daquilo que a gente nada a favor da correnteza, das nossas diversidades. Então, eu tenho talentos diferentes mesmo, e que tem um pouco disso que você falou, né, de contar as histórias para mim mesma e dos talentos naturais. Para antes da gente fechar, me veio um insight quando você estava falando de contar as histórias. A Carol Dweck tem aquele livro Mindset, e ela fala do mindset fixo e o mindset de crescimento. Quando você estava falando, eu acho ótimo esse filme, eu acho ótimo esse livro. Sensacional. E quando você foi falando, me veio muito na cabeça. Só para quem não leu o livro, ela fala que o mindset fixo é quando você acredita piamente em algo, né? Então, sou muito boa nisso, sou péssima naquilo. E o mindset de crescimento, você até tem consciência que tem coisas que você tem mais facilidade, que é como se você estivesse nadando a favor da correnteza, mas que você pode desenvolver o que você quiser, desde que você se dedique, se esforce, né? Você é capaz de entregar o que você quiser, a partir do momento que você queira fazer aquilo, porque você está num processo evolutivo e de crescimento. E quando você foi falando, Fabi, me veio muito essa coisa do mindset fixo, né? Às vezes as pessoas constroem histórias que vão gerando esse mindset fixo, né? Eu não sou criativa, eu sou assim, eu sou dessa forma. E essas narrativas que transformam, elas mexem, de certa forma, então, também de transformar esse mindset fixo para de crescimento. Faz sentido isso que eu estou te perguntando? Faz, é assim, as práticas narrativas, elas não fazem esse link mais com mindset, né? Seja ele fixo ou de crescimento. Mas, ouvindo você, eu acho que sim, a gente pode fazer um gancho, porque toda a história dominante, que ela é saturada de problema, não estou falando da história dominante que as crenças são potentes, que tem uma enfim, uma história dominante bacana, né, com boa performance, né, porque tem histórias dominantes, ok, com potência, no sentido das coisas estão acontecendo de um jeito bacana, mas falando das histórias dominantes, que elas são carregadas de crenças limitantes, carregada de problema, né, eu colocaria que o mindset fixo, ele pode habitar nessas histórias, porque dentro de um mindset fixo habitam também crenças limitantes, né? Essa coisa fechada, e que se eu não tenho o resultado X, eu já me julgo como um fracasso, alguma coisa do gênero, né? Não sou bom para isso, né? Eu diria que do outro lado, quando você tem
Histórias dominantes, não saturadas de problemas, né? Porque daí você resgatou a singularidade, você está, sim, no mindset de crescimento, que tudo é um processo. Você tem a oportunidade, você tem a flexibilidade necessária para estar incluindo, né? Eu acho que alargando esse mapa aí para estar abraçando, para poder abraçar um pouco mais desse território que te pertence. Então, acho que fazendo acho que dá para conversar assim, né? Acho que a gente consegue colocar aí um pouco desse caminho de entendimento de mindsets também nos percursos das histórias aí, com certeza. Eu também acho. Fabi, nosso tempo acabou, como voa rápido, gente. Mas assim, eu queria dizer que uma delícia você estar vindo aqui. Você está entrando na história da CNV Live. Isso me deixa Tô tão feliz. Tô tão feliz. Na história da minha vida você já estava, agora você está na história da CNV Live. Eu fico muito grata, Fabi, por você ter aceitado o convite, por você participar. Eu vou deixar a palavra final para você. Antes de você dar essa palavra final, vou agradecer a todos que estiveram aqui para mais um capítulo nosso e para mais um capítulo dessa nossa história que a gente está construindo nesse momento. E agradeço a todos vocês, agradeço a você também, Fabi, em especial. Muito obrigada. Vou deixar uma palavra final para você aqui para a gente fechar a nossa live. Enfim, nossa, é um prazer. Foi uma alegria poder participar da 23ª live CNV de Fernanda, de Fê. Com certeza, todo sentimento é recíproco, Fê. Estamos juntas. Mas, enfim, eu acho que a gente pode pensar em construir histórias melhores com o coletivo que a gente participa, quando, de fato, a gente faz esse caminho de primeiro com a gente. Assim, a gente se revisita, né, com generosidade, né, com respeito, porque você vai encontrar talvez sombras que você não gostaria, né, mas enfim, são suas, sabe? Acolha, entenda o que faz parte do seu universo, né, particular, e aí você vai ter mais interesse para estar junto com o coletivo, oferecendo essa empatia para o outro efetivamente, porque você já está nutrido dela, né? Você se ofereceu, você se ofereceu, né? Então, eu também quero agradecer muito esse momento. Estou sempre, olha, querendo fazer parte 2 da live, vai ser um prazer trazer mais infos desse universo que não se esgota aqui, tem muita coisa ainda para se falar, muita coisa para se falar. Eu vou adorar, só me chama que eu venho.